Aí, rapaziada, a N Jiu-Jitsu na área, e hoje, pô, um vídeo que me deu um prazer imenso de fazer. Aliás, o resultado dele, o fazer não foi tanto, mas eu comecei a pesquisar e aprender várias coisas novas que eu fiquei amarradão com esse vídeo. Eu recebo muita pergunta lá no meu Instagram, se tu não me segue, @ANJiujitsu, sobre essa barra azul em algumas faixas pretas aí de algumas academias e a famosa faixa azul do mestre Hélio Gracie e o porquê que ele usava aquela faixa azul ali. Então eu fiz uma pesquisa imensa e vem comigo que eu vou compartilhar contigo. Vamos lá! Cara, mandiga aqui do YouTube, tem que dar o like. Ah, Alexandre, vou ver se eu gosto do vídeo. Foda-se, dá o like, depois tu dá o dislike lá no final se não gostar. Comenta aí, aquela coisa, segue, tem uma galera que vem assistir e não pode pra seguir aqui o canal, pô. Porra, não tô ganhando nada pra iluminar. Se tua cabeça aí não fala bobagem na resenha aí na hora do tatame. Vamos lá. Fiz a barba, fui lá sexta-feira, cheguei lá fazendo um barbeiro pra fazer a barba, tava bem na hora da reza. Tô parecendo um mendigo. Não que de barba feita estaria melhor que isso. Cara, de novo, recebo muita pergunta sobre a barra azul, que algumas equipes aí usam na faixa. E eu fiz um vídeo sobre as tarjas na faixa preta. Tarja branca, tarja azul, tarja vermelha. E eu coloquei nesse vídeo aqui. Esse vídeo também, pô, tem que olhar porque é muito legal. Eu falei com o pessoal da Academia Oriente, academia muito tradicional, muito antiga no Rio de Janeiro, com o mestre Max Jimenez lá. E ele me iluminou, mostrou até a graduação original, um quadro lá da graduação original do Jiu-Jitsu, feito e assinado pelo mestre Hélio Gracie. Então é sensacional esse vídeo, assiste depois que tu assistir esse aqui, certo? Só que ainda ficou meio incompleto ali, o lance da tarja. Seguida aí, né, a rapaziada me pergunta sobre a tarja azul, que o Royce usa e tal, algumas academias do Royce. E aí vem aí eu mando, pô, assiste esse vídeo aqui. Aí vem a pergunta da faixa azul do mestre Hélio Gracie. Aí tem origem, tá interligado, só que aí me acendeu uma dúvida. Pô, de onde é que saiu? A galera fala, não, mas é a graduação anterior. Mas será? Veio do Japão? Conde Koma trouxe? Como é que foi essa graduação anterior? Vou pesquisar. Vou pesquisar onde? Com o mestre da história das artes marciais do Brasil, Mr. Elton Silva, que fez esse livro aqui, lançou esse livro há pouco tempo. O meu livro físico tá chegando já ali no Brasil. Tá chegando agora dia 23 aí de carona com um parça. E eu quero ter na estante, porque esse livro aqui, cara, eu tenho do Carlos Gracie, tenho o Musashi. Esse é o tipo de livro assim, ó, faço jiu-jitsu, tem que estar na estante, tem que saber. Para não falar bobagem, não só na internet, mas na resenha. Aí o faixa preta antigão ainda tá com aquela história que os monges budistas levaram o jiu-jitsu da Índia, do Bará. Mentira, não tem porra nenhuma disso aí, cara. Te informo quem sabe. Fui consultar com o Hélio, no livro dele, ele fala essa história da faixa do Hélio, no último volume do livro, já vou dar o spoiler aqui, no último volume, mas ler tudo antes primeiro, certo? E aí eu vou resumir, conversei bastante com o Hélio, eu sou faixa preta, sou VIP, converso com o Elton, aliás, no WhatsApp, tu é faixa branca, tu vai comprar o livro, vai ler primeiro, beleza? Mas segue ele aqui no Instagram, porque ele responde também várias perguntas lá, ele é bem atencioso. Elton, e essa história da faixa, Elton? Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Então vamos lá, resumindo a história. Como é que começou essa história? Qual é a lenda? Mestre Hélio Gracie, ali na década, grande mestre Hélio Gracie, na década de 90, passa a usar a faixa azul ao invés da faixa vermelha dele. Por quê? Segundo uma entrevista que ele deu, vou ler na íntegra aqui a frase que ele usou. Passaram a dar faixa e grau de professores a preço de mercado. Começaram a vender faixa e vender diploma. Então eu fico com vergonha de usar uma faixa vermelha ao lado de um cara que é faixa vermelha que não sabe nem a primeira aula de jiu-jitsu, disse mestre Hélio Gracie. A partir daí ele voltou a usar a faixa azul que ele usava antes dessa graduação de 1967, que é usada até hoje e que eu falo nesse vídeo aqui a origem dessa graduação. Então ele deixou de usar a faixa vermelha, ele estava puto que a galera ali tava pegando faixa ao caramba. Vamos voltar o que aconteceu ali na década de 90, início da CBJJ, início da década de 90. Não existia catálogo de faixa, não existia informação de onde é que esse cara saiu, de onde é que esse cara é, faixa preta de quem. O início da federação, a não ser os arquivos da Federação de Jiu-Jitsu do Rio, mas tinha gente de fora do Rio. Como é que eles fizeram ali para começar a ter o cadastro da federação? Assinar a faixa de quem já era faixa preta, já estava ostentando a faixa preta e vamos começar do zero a partir daqui. Deram os graus, deram os diplomas, todo mundo, todas as faixas pretas, todos os graus, faixa coral e tal, e começaram do zero a partir daí, culminando agora. Eu sei que tem muita gente chorando que não tinha registro agora, ultimamente, na IBJJF, e aí foi tentar pegar a faixa preta lá e não aceitaram. Ou pegou lá, fez a carteirinha de faixa preta num ano,
depois não pagou mais a anuidade e não conseguiu os graus que ele deveria ter no diploma. Ou seja, a federação quer ter todo mundo cadastrado. Tem que estar ali devidamente filiado para aí sim contar o teu tempo. Eu sei que muita gente está tendo problema com isso aí agora. Mas começou lá. Zeraram, passaram a régua e começou. Muita gente que teoricamente não merecia aquela faixa, seria faixa fake e tal, aquela coisa toda. O grande mestre Hélio Gracie estava muito desgostoso com isso e, em sinal de protesto, amarrou a faixa azul. Beleza, era a faixa azul a graduação anterior. Da onde saiu essa graduação anterior? Elton, vamos lá no livro do Elton. Muito antes do MMA. Vamos ter que voltar, só que para chegar nessa faixa azul ali de antes de 67, a gente vai ter que ir para 1800. A gente vai ter que na chegada da imigração japonesa no Brasil. Primeira coisa, Kodokan, nossos primeiros professores japoneses vieram da escola do Jigoro Kano, depois chamada de Kodokan, primeiro o jiu-jitsu, estilo jiu-jitsu Kano. E esses caras, para começar, no início da Kodokan, a faixa azul era a primeira faixa. Não era a faixa branca. Depois que a faixa azul se tornou a segunda faixa. Aí começando pela faixa branca. Mas de primeira teria a faixa branca. Segundo o Elton, a pesquisa sobre faixa é bem nebulosa. É difícil ter informações concretas. Eles foram formando, o grupo de estudos do Elton, né, foram formando vários quebra-cabeças com fotos, principalmente de embates daquela época, com relatos, com cartas e tal. Eles foram montando o quebra-cabeça, chegando a algumas conclusões, mas é bem difícil tu bater o martelo exatamente como era um sistema de graduação naquela época. Mas a princípio, Konde Komi e os outros japoneses que vieram dessa leva no início do século passado aí pela Kodokan, vieram com essa mentalidade da Kodokan nos primórdios da Kodokan. Faixa azul de primeira, depois faixa branca, beleza? E começaram a dar aulas. Segundo relatos do próprio Konde Koma, ele nunca teria dado uma faixa preta no Brasil. Ou seja, ninguém é faixa preta do Konde Koma, do Mitsuo Maeda. Tiveram alunos deles, do Mitsuo Maeda, como os irmãos Yanadas, que para pegar a faixa preta tiveram que viajar para o Japão, para Kodokan, e lá ser avaliado e aí sim pegar a faixa preta. Naquela época não era que nem agora. Sou faixa preta, 2 graus, segundo a federação, né? 3 graus, caso o cara seja faixa provisória, vou lá e assino e tu é faixa preta. Não. Tinha uma certa ordem aí. Segundo o grupo de estudos aí do Elton, o primeiro faixa preta teria sido um cara chamado João Batista, que teria treinado na colônia japonesa, se mudou e aí começou a treinar com Takeo Yano. Em 1938, esse João Batista teria pego a faixa preta. É o primeiro relato de um faixa preta de jiu-jitsu brasileiro nessa época. Nessa época, os irmãos Gracie, tem uma foto, essa foto aqui tá qualidade ruim, mas segundo a história dessa foto, o Carlos Gracie aqui, nessa foto aqui, ele tá de faixa branca, isso em 1929. Carlos já estava treinando com a comunidade japonesa, passa até um tempo com o Omori em São Paulo treinando-se, 29, fica lá mais de um ano. E aí retorna para o Rio de Janeiro em 1931. Até aí, geral de branco. Voltando para o Rio de Janeiro, eles começaram com esse esquema aí de faixa branca para aluno, faixa azul claro instrutor, faixa azul escuro, professor ou mestre. Eu sei que na internet tem muita informação trocada, que o azul escuro é do instrutor, mas segundo os irmãos Valente, que também são grandes pesquisadores da história aí do jiu-jitsu aí no Brasil, é o contrário, o mestre é a faixa azul escura. O que dá a entender que essa graduação foi um misto de coisas que já tinham no Brasil e a graduação japonesa. Lembrando lá que o Mitsuo Maeda, por exemplo, ele chegou no Brasil 10 anos depois dele ter saído do Japão. E naquele tempo, cara, não tinha WhatsApp. Maeda, brother, mudou a graduação aqui, viu? Começa a mudar aí também. Não tinha isso. Então, até chegar uma informação de alguma mudança lá, levaria décadas. Então, o Maeda estava muito tempo fora, veio com daqui a pouco esse negócio na cabeça de faixa azul é a primeira, daqui a pouco ele deu faixa azul para geral, como primeira faixa, e aí a galera daí seguiu se desenvolvendo dessa maneira. Teoria isso apenas, não está confirmado. Bom, geral no Rio de Janeiro, usando o sistema branca, azul claro e azul escuro. Eis que, em 1939, a Jukendo, a Associação de Judô e Kendo, da comunidade japonesa, obviamente, no Brasil, reconheceu o grande mestre Hélio Gracie como faixa preta segundo grau. Hélio teria ido lá, competiu até um campeonato de judô nessa época. Nessa época, em 1939, veio uma comitiva da Kodokan. Para quê? Para organizar o esporte, para falar das mudanças
como é que estava sendo balizado o esporte, o judô, no caso da Kodokan, como deveria ser feito aqui no Brasil, avaliações, faixa, tudo. E essa galera, o que aconteceu? Eles reconheceram o mestre Hélio Gracie como faixa preta. O que a história quer dizer? Talvez o nosso grande mestre do jiu-jitsu, Hélio Gracie, teria sido o primeiro faixa preta de judô no Brasil, reconhecido pela Kodokan. Ou seja, os caras vieram aqui para dizer que a gente fazia, ó, isso aqui é judô, tá? Não é aquele jiu-jitsu arcaico que a gente estava fazendo ali. Lembrando que o judô, mesmo o judô no Brasil, naquela época, no início dos anos 1900 e alguma coisa, era muito diferente do judô que a gente tem hoje em dia. Tinha muito mais chão, muito mais defesa pessoal. Só para te ter uma noção, no judô, leg lock, chave de joelho, foi tirado da regra hoje do judô na década de 60, se não me engano, 60 ou 70. Pô, galera, durante a edição do vídeo aqui, eu descobri que tem um erro aí nessa informação que eu dei. A chave de joelho, não foi a chave de joelho que foi tirada em 1960, 70, como eu falei ali. Em 1980 foi tirada a kanibasane, a tesoura aquela do judô. Chaves de pé em geral foram tiradas pela Kodokan, a Ashigarami, em 1890. Ainda existiam outros eventos de outras organizações lá. Em 1916 houve a unificação das regras do judô e jiu-jitsu naquela época no Japão. E aí foi tirado de vez todas as chaves de pé e ataques de joelho, beleza? Segue o vídeo, foi mal. Ou seja, é muito próximo. Agora tu imagina lá em 1920, 1930, quão diferente era o judô do que a gente conhece hoje. Então ele era muito mais próximo do que o jiu-jitsu que a gente desenvolveu aqui, do que propriamente o judô. Através dessa comitiva, mestre Hélio Gracie, grande mestre Hélio Gracie, ficou maravilhado com o judô do japonês, o nível técnico do japonês. Tanto que foi para São Paulo, ficou viajando com essa comitiva ali, fazendo apresentações e treinando e aprendendo. E tem muitas cartas e entrevistas, vários relatos do mestre Hélio Gracie elogiando e pagando o maior pau pro nível técnico desses japoneses. A partir dali, ele desenvolveu muito o jogo dele. Tinha até uma pessoa na comitiva, que ele é muito famoso, ele é uma lenda da Kodokan, acha fácil no Google, que é o Kotani, fotinha aqui do rapaz. O que era bom? O que era bom? Pum! Estrangulamento cruzado da guarda. Qual era a especialidade do grande mestre Hélio Gracie? Estrangulamento cruzado ali da guarda. Então, talvez poderia ter sido nessa época aí que ele aprendeu e se maravilhou e desenvolveu essa técnica que ele gostava tanto através da visita desses japoneses aí no Brasil. Feito isso, com relatos e fotos a partir da década de 40, 39 ele teria ganho essa faixa preta, sendo reconhecido. A partir da década de 40 tu não vê mais o grande mestre Hélio Gracie usando faixa azul, só a faixa preta dele. E nisso ele vai, todas as apresentações e lutas, sempre com a faixa preta dele, até 51. A famosa luta com o Kato, certo? No Rio de Janeiro, ele ainda está usando a faixa preta dele. Na luta com o Kimura, ele está usando a faixa azul. Tanto que tem um relato, o Kimura chega nele, porra, que porra é essa? Faixa azul? Aí o Hélio mete um assim pra ele, eu que sei. Por quê? Agora estaria havendo problemas políticos ali na Federação do Rio de Janeiro, com o pessoal do judô, negócio de faixa, graduação, problemas internos, segundo relatos, segundo entrevistas da época, certo? E em protestos, já naquela época, o grande mestre Hélio Gracie estaria voltado a usar a graduação antiga de faixa azul dele. Então ele ficou assim desde 51 até a criação da Federação do Estado da Guanabara, em 1967, onde foi instalado o novo sistema de faixas para o jiu-jitsu, onde aí sim ele começaria a usar a sua faixa vermelha de mestre, ficando até o início da década de 90, onde, de novo, por problemas políticos de federação, ele volta lá para a graduação dele de faixa azul, que é lá da década de 30. Então o que dá para concluir, resumidamente, é que o grande mestre Hélio Gracie usava a faixa azul referente a uma graduação antiga. A questão é como essa graduação antiga se desenvolveu aqui no Brasil. E claro, as tarjas azuis, as barras azuis na faixa preta das academias dos Irmãos Valente, do Royce Gracie principalmente, eu não sei se do Rorion lá a galera usa, não tenho certeza, mas basicamente a galera do Royce e a galera dos Irmãos Valente usam a barra azul em homenagem ao grande mestre Hélio Gracie. Então é isso, cara, eu fiquei maravilhado em ouvir essas histórias lá do início do século passado, trocando essa ideia com o Hélio, procurando no livro dele. Te aconselho, para não falar besteira aí na resenha e tal,
compra, é baratinho o livro, cara. Pô, merreca. O dinheiro que tu gasta em festa no final de semana, que eu tô ligado, tu compra os 3 volumes, lê, porque vale a pena. Vai abrir essa tua cabecinha aí e vai te iluminar para não falar besteira mais na resenha da academia. Espero que tenha gostado dessa humilde pesquisa aqui que eu fiz. Não sou pesquisador, tô longe de ser um amante de história, mas eu sou um amante da arte. Eu acho essas histórias, a origem, da onde a gente saiu, me fascina muito e eu acho muito legal vir aqui para dividir com vocês. Se tu curtiu, deixa o like, comenta aí o que tu gostou, o que tu ficou na dúvida. Qualquer coisa, ó, eu já falei, eu sou VIP, eu falo com o Elton. Elton, qual foi aí? Que a galera do grupo de estudos lá do Elton com certeza vai ter a resposta, tem resposta para tudo. E me segue lá no Instagram, @njujitsu, que a gente troca uma ideia melhor, beleza? Valeu, os